Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church. João capítulo 5, verso 16. Diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Repete comigo, no sábado. Mais uma vez, no sábado. 17, disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: em verdade vos digo, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que se faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Verso 21, pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos, e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez nesta noite. Nós pedimos para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui não apenas para recebermos uma palavra, mas para nós entregarmos a nossa vida inteiramente ao Senhor. Senhor, nós não queremos vir aqui como consumidores, mas queremos vir aqui como provedores. E se nessa noite, Senhor, há pessoas que vêm aqui para consumir a Tua palavra, eu sei que o Senhor tem pão e vinho para derramar sobre o Teu povo, porque a Tua palavra diz que o Senhor dá sementes aos que semeiam e também dá pão aos famintos. Nós temos fome pela Tua palavra, nós temos sede pela Tua presença, mas nós não queremos apenas comer e beber daquilo que o Senhor tem disposto para nós, mas nós queremos compartilhar com outras pessoas aquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor. Então nos leva, Deus, a esse lugar de prover sobre a vida dos outros aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. Libera sobre cada um aqui nesta noite um espírito de revelação, de sabedoria da Tua palavra, em nome de Jesus. Nós declaramos falência, toda distração, Senhor, todo coração endurecido que impeça com que a Tua palavra seja semeada e seja recebida. Nós declaramos, eu declaro em nome de Jesus, corações férteis para receber a Tua palavra, e que essa semente, Senhor, seja semeada numa terra fértil, para produzir não a 30 nem 60, mas 100 por 1, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui, ele retrata um episódio após Jesus curar o homem do tanque de Betesda. Lembra do tanque de Betesda? Havia um homem, 38 anos, sofrendo de uma enfermidade. Não sei se você sabe, no texto anterior a esse que nós lemos, fala que havia enfermos, havia pessoas com doenças, pessoas de todos os tipos que estavam sofrendo com enfermidades e doenças naquele lugar chamado Tanque de Betesda. Tanque de Betesda era tipo um lugar onde os judeus empurraram os leprosos, pessoas que não podiam entrar no templo para adorar ao Senhor. O Antigo Testamento retrata que essas pessoas não tinham permissão para entrar no templo. Então restava para eles o tanque de Betesda. Só que eles foram levados a acreditar que de tempos em tempos um anjo vinha e agitava as águas, e o primeiro que entrasse seria curado. Então Jesus pergunta para esse homem, ele viu 38 anos, pergunta para ele: você quer ser curado? E sabe qual foi a resposta desse homem? Senhor, mas não tem ninguém que me pegue no colo, me leve até as águas quando elas são agitadas. Percebe que Jesus fez uma pergunta e ele desviou a resposta?
Assim somos nós, irmãos, quando nós andamos alienados da nossa vida, sem direção, sem perspectiva, sem entender a nossa origem, a nossa identidade, o nosso propósito, o lugar onde nós estamos inseridos e principalmente também para o lugar para onde nós estamos indo. Então, por isso que a gente percebe a resposta dele: Senhor, não tem ninguém, 38 anos eu sempre dependendo de alguém para fazer algo por mim e tal. E aí quando tento entrar, outro chega primeiro do que eu. Se você for olhar com calma lá na sua casa, você vai perceber que existe um colchete que diz assim: de tempos e tempos um anjo vinha e agitava as águas. Gente, isso é mentira, isso não existe. Está na Bíblia, mas não significa que é uma verdade para a gente acreditar. Mas havia uma crença, eles foram levados a acreditar que nesse misticismo, né, para condicionar a mente deles a viver naquela situação, sempre dependendo de alguém. Assim está a realidade de muita gente, principalmente de cristãos, sempre na dependência de alguém para fazer alguma coisa. Senhor, não tem ninguém que me pega pelo colo. E Jesus só ouvindo a resposta dele: não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei: você quer ser curado? Gente, olha que interessante. Todas as outras vezes nós vemos os doentes chegando até Jesus e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero ser curado da minha enfermidade. Todas as pessoas, só que dessa vez, quem tem a intenção de perguntar é Jesus, a primeira vez. Olha que interessante, porque a gente vem: Senhor, eu quero ser curado e tal, né? Tudo bem, irmãos, mas ali é Jesus que tem a intencionalidade de perguntar: você quer ser curado? E ele responde outra coisa para Jesus. A história, encurtando, Jesus cura esse homem. Jesus não pega ele pelo braço, dizendo: oh meu Deus, ninguém te serviu, ninguém te amou, que povo, né, insensível, que povo sem amor. Essa foi a resposta de Jesus? Ele responde: pegue o teu leito, levanta e anda. Essa é a forma que Jesus trata com a gente, irmãos, no confronto. O confronto nos tira dessa enfermidade, ou seja, Jesus falando para ele: pega a sua maca e transforma em testemunho. Acho que vocês não entenderam. A sua enfermidade, a sua dor, a sua doença, aquela sua ferida que você carrega, Jesus quer transformar em testemunho na tua vida. Não é para você ficar arrastando durante 38 anos uma enfermidade na sua vida, irmão. Deus tem algo muito poderoso para fazer em você. Deus quer usar a tua maca para transformar em um testemunho de transformação, irmão. Então para de ficar lambendo ferida. Alguém já viu cachorro antigamente? No meu bairro havia uma falsa lenda igual essa também que a gente acabou de falar aqui. De tempos em tempos um anjo vinha. Havia a tal da lenda do cachorro lamber ferida. Quem já ouviu essa lenda? Que trazia cura. Meu Deus, irmão, de onde tiraram isso? O cachorro coloca a língua não sei lá onde. Aí minha mãe falava: não, deixa o cachorro lamber que vai curar. As mandingas, né, que a gente tinha na nossa casa, herdamos essas tradições, sabe? Mas é Jesus falando para você: pare de ficar lambendo as tuas feridas. Eu sei que fizeram com você, eu sei que te ofenderam, eu sei que te machucaram, eu sei que te rejeitaram, mas eu estou aqui perguntando: você quer ser curado? E você precisa responder, dizer: sim, Senhor, eu quero ser curado. E Jesus fala: pega a tua maca, levanta e anda então, irmão. E lá na frente Jesus encontra esse homem, sabe aonde? Lá no templo. E o templo só podia entrar quem não era doente. Jesus agora encontra ele não mais no tanque de Betesda, mas agora no templo. Jesus encontra com ele e fala: rapaz, você está andando mesmo, meu. Aí sabe qual a resposta de Jesus para aquele homem? Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, o resultado daquela enfermidade, daquele homem, 38 anos, vivendo escravizado, era resultado de pecado. Por isso que Jesus fala: vá e não peques mais. Porque, irmão, se tem uma coisa que nos aprisiona, esse nome chama-se pecado. Mas se tem uma coisa que nos liberta, esse nome é Jesus, irmão. Jesus nos liberta não para libertinagem, mas para liberdade em Cristo. Nós somos: conhecereis a verdade vos libertará, irmão. Então não adianta você ter isso como um conceito na tua vida e não viver na realidade prática. É uma verdade para ser vivida, não é uma verdade para ser falada. Conhecereis a verdade vos libertará, irmão. Vos libertará, você é livre em Cristo Jesus.
Paulo diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos libertou, irmão, e nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. O reino é um lugar de liberdade no Senhor, é esse lugar que Deus quer nos levar. E aí Jesus encontra aquele homem e fala: vai, não peques mais para que te aconteça coisa pior. Aí que acontece? Os religiosos ficaram bravos. Aqui começa esse texto. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Sabe uma coisa interessante que nós aprendemos? Que a maioria, se não todas as curas de Jesus, não era na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Era no sábado. Era exatamente no sábado que os religiosos não queriam ajudar pessoas. Porque na cabeça deles, fazer bem a um próximo no sábado era pecado. Jesus fala que o Filho do Homem é Senhor sobre o sábado, não sábado Senhor sobre o homem. Deus fez todos os dias para nós vivermos. Tanto que Paulo diz: aproveite bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Remir o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar o tempo, irmão. Você tem aproveitado o tempo que Deus tem te dado? Ou você tem acordado meio-dia, né, perguntando para tua esposa, para tua mãe: amor, o almoço está pronto? Pelo amor de Deus, irmão, não tem que acordar cedo. Eu lembro, década de 80, muitos aqui não vão recordar o Zebete, programa da rádio AM. Quem lembra do Zebete aí? Pode levantar a mão. Ai, Deus. Minha mãe acordava 4 horas da manhã, e aí sempre acordava lá com o radinho do Zebete. E eu lembrava, isso ficou marcado na minha memória. 4 horas da manhã, os 3 filhos já de pé para ir para a escola. Minha mãe era inspetora de aluno, então ela tinha que acordar mais cedo para abrir a escola, então a gente tinha que acompanhar ela. Então 4 horas da manhã a gente já tinha que estar de pé. Então, se você quer viver algo de Deus, tem que acordar cedo também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tem que acordar cedo, irmão. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, os irmãos estão dando os amém aí. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele curava no sábado, tinha algo específico ali. Jesus não estava quebrando a lei, pelo contrário, Jesus estava revelando a lei. Porque ele era Senhor sobre o sábado. Então, quando nós temos a oportunidade de fazermos o bem, irmãos, nós devemos fazer o bem. Não é falar: não, hoje é sábado, eu não vou fazer o bem. É tão poderoso que os crentes, os cristãos, discípulos de Jesus, ele está de férias, acontece uma situação, por exemplo, o cara está lá na praia. Aí você fala assim: meu, estou de boa com a minha família em férias. Aí de repente acontece uma situação ali, Deus vai te usar para entregar uma palavra para alguém, orar por alguém. Você tem que estar disponível, você tem que estar disposto. Então, se você fala assim: poxa, eu quero entregar minha vida para Jesus. Quando você faz essa decisão, você já se alistou o exército. Amém? Porque crente que não luta não é crente. Crente, ele é de guerra. Todo dia ele levanta cedo para batalhar. Por uma luta que já está vencida na cruz há mais de 2000 anos. Que Satanás quer fazer com que você se sinta derrotado todos os dias. Mas quando nós declaramos sempre a palavra de Deus, do que Ele já disse a nosso respeito, nós seremos transformados de glória em glória e também vitoriosos nas batalhas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Versículo 17, disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Jesus não chamou nenhum desempregado para o ministério, irmão. Todos eles estavam fazendo alguma coisa. Todos eles estavam trabalhando. Outro era pescador, outros eram zelote, outro era até um publicano, cobrador de impostos, mas todos estavam trabalhando. Porque se você não trabalha na sociedade como homem e mulher, você não serve para o reino de Deus. Não é no reino de Deus você fala: nossa, agora eu vou trabalhar. Não, você já tem que estar com a mão na massa. Jesus chamou os caras porque eles já estavam exercendo alguma coisa. Eram homens trabalhadores. E Jesus diz aqui: se meu pai continua trabalhando, até hoje eu também estou trabalhando. Amém? Só que nós temos que tomar cuidado com o espírito faraônico. O que é o espírito faraônico? Lembra quando Moisés chega diante do faraó e diz o seguinte: liberte o meu povo para que celebre uma festa para mim no deserto. Celebração gera, ou melhor, libertação gera celebração. Repete comigo: libertação gera celebração. Mais uma vez: libertação gera celebração. Todos que celebram, todos que se alegram na presença do Senhor é porque entenderam que foram libertos. Só que Faraó percebeu isso e falou assim: não, peraí, vocês estão muito preguiçosos.
Então eu vou dar mais trabalho para vocês, para que vocês não pensem nem em adorar o Senhor. Porque quanto mais vocês trabalharem, menos adoração vocês terão. Mas nós cremos que trabalho é adoração também, amém, irmãos? Mas, se nós não tomarmos cuidado, permitiremos com que esse espírito faraônico de atividades, de acumulação de atividades, roube o nosso lugar secreto, roube o nosso lugar de adoração ao Senhor, de comunhão com o Senhor. E Deus não deseja isso. Mas você precisa trabalhar. Versículo 18, por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o filho também faz. Aqui, irmãos, Jesus trazendo uma resposta à orfandade. O que é a orfandade? É um tipo de pessoa que ela vive sempre na dependência de alguém. Em todas as áreas da vida você vai perceber essas movimentações. Por exemplo, tem um livro do Timothy Keller chamado Deuses Falsos, que ele vai falar sobre 3 deuses. Primeiro, ele fala o Deus do sexo, Deus do poder e Deus do dinheiro. E isso permeia a nossa sociedade, irmão. Quando nós vivemos debaixo de um espírito de orfandade, olha o que acontece. A mulher quer ser amada pelo homem. E quando ela não recebeu o amor dos seus pais, sabe o que acontece? Ela vai viver na mendicância, ela vai viver na necessidade de atenção e carência de amor. No fundo, ela quer ser amada. Mas para ser amada, ela usa o sexo do homem para ser amada pelo homem. Percebe isso? Por outro lado, o homem também que sofre com a orfandade, ele quer ser amado no fundo. Então o que ele vai fazer? A manipulação de ambos. Ele vai usar o amor da mulher para obter o sexo da mulher. E no final das contas, não tem compromisso, não tem responsabilidade. Quem está fazendo o curso Propósito do Casamento, sabe que o segredo do casamento, que nós aprendemos no sábado, é o quê? A responsabilidade, é o compromisso. Muita gente na sociedade quer prazer, mas não quer responsabilidade. E casamento é responsabilidade. Vida com Jesus é responsabilidade, é compromisso, irmão. Eu não estou aqui por prazer, eu estou aqui por responsabilidade. Porque se fosse por prazer, irmãos, ficaria em casa assistindo Faustão. Faustão não, em nome de Jesus. Big Brother. Você quer um prazer, todo tempo você está em busca de entretenimento. Mas Deus não quer entreter seu coração, Deus quer transformar o seu coração. Então a gente não pode vir com o evangelho, água com açúcar, ou com água de salsicha. Alguém viu a água de salsicha? Meu Deus, cara, não tem molho, não tem, né, aquele incremento maravilhoso. Aí você fica ali comendo salsicha, a água com salsicha. Não dá, cara. Não tem um evangelho raso. Então, se você colocou os teus pés aqui na Reino, e não foi você que veio, o Espírito Santo te trouxe, amém, irmãos? Entenda que você vai ser impactado pelo evangelho, você vai ser confrontado pelo evangelho. Meu objetivo não é inflar o seu ego. Meu objetivo é pregar o evangelho para você ser transformado. Olha que interessante, essa semana passada, os irmãos me perguntaram: e aí, pastor, como é que você está? Eu estava péssimo semana passada. Primeiro que peguei uma baita de uma enchente ali no Embu das Artes. Tem alguém do Embu aqui? Meu Deus, tem que falar para os prefeitos lá, arrumar as estradas lá, porque peguei uma enchente, fui fazer uma visita pastoral para um casal da igreja. Na volta, eu falei, vou calcular o tempo certinho, que eu vou fazer a visita pastoral, para dar tempo de pegar minhas crianças lá na escola. Beleza. A Paloma estava lá. Beleza. Aí eu visitei o pessoal, falei, bom, vou embora. Fui embora. Aí tudo interditado. Liguei para a Erika e falei, amor, se prepara, porque eu não vou conseguir pegar as crianças. Então, vai lá. Ela falou assim para mim, mulher, né? Também não. Você vai? Falei, mas eu vou chegar tarde. Ela falou assim, se vira. Você está com carro, eu estou com a Elisa aqui em casa, não tem como eu sair. Então, para quem tem filhos, solteiros, fica a dica. A nossa logística é diferente da de vocês, amém, irmãos? A gente trabalha com planejamento. Há muito tempo de antecedência. Qualquer coisa que sai do planejamento desestabiliza. Então, assim, solteiros, entenda que nós somos casados. E a nossa logística é outra. Glória a Deus, irmãos. Cadê um glória a Deus aí? Em nome de Jesus. E casado não anda com solteiro, irmão. Casado anda com gente casada. Porque precisa aprender com os casados que estão andando. Porque tem gente casada vivendo como se estivesse solteiro no relacionamento.
E eu não estou solteiro, eu estou casado com a minha esposa. Então ela falou assim, você vai pegar as crianças. Eu falei, beleza, eu vou pegar, mas vou chegar um pouco tarde. Aí eu tentei fazer, quebrar uns atalhos, mas no Embu das Artes não tem atalho. Não tem atalho. É aquela via. Beleza. Peguei as crianças, fui para casa. Irmão, aí começou a me doer aqui do lado direito, de uma tal forma, que, sabe quando você está com uma dor, você não consegue raciocinar? Você não consegue pensar, nada. Eu estava com uma dor, eu falei para a Érica, liga para o doutor Danilo, que é um rapaz que a gente acompanhou desde criança, né? Hoje ele é dentista. Eu falei, liga para o Danilo, eu chamo ele de reverendo, estou profetizando sobre a vida dele. Aí eu tenho que tratar como se não existisse, irmão. Então eu chamo ele de reverendo, de pastor. Falei, você é ô pastor, me atende aí, estou profetizando sobre a vida dele. É sério, estou brincando não. Eu trato ele como reverendo. Falei, reverendo. Falei para a Érica, liga para o reverendo, estou com muita dor. Ela falou assim, não, ele está cansado, não incomoda ele não. Falei, Érica, pelo amor de Deus, então me leva para o hospital. Ela, não, peraí que eu vou ter uns remedinhos. A mulher sempre tem remédio para tudo, né? Abriu lá a mala, meu Deus, saiu remédio para tudo quanto é lado. Tem um remedinho, tomei um remédio, não estava fazendo efeito, irmão. Aí eu não dormi de quinta para sexta. E a Érica ficou acordada comigo, porque eu fiquei me remoendo ali de dor. Aí eu liguei para o Danilo e falei, cara, seguinte, eu preciso ser atendido, urgência, me coloca aí, né, na agenda. Ele falou assim, puxa, pastor, eu consigo te pôr só às 5. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, me coloca em qualquer horário. E eu tive que aguentar a dor até às 5 horas da manhã, desde as 8 de quinta até, 5 da tarde do dia seguinte, acordado, irmão, não dormi. Aí cheguei lá, ele fez lá todo o procedimento, estava inchado. Ele falou o seguinte, que quando é na região aqui, né, do maxilar, dos dentes, não é como a sua pele, que a sua pele é flácida. Né? Se dá um inchaço, por exemplo, a pele, ela cresce, né? Agora, quando é no dente, não tem flacidez aqui. E aí o que acontece? Ele me explicando, eu perguntei para ele, falei, cara, me explica esse trem aí. Aí ele falou o seguinte, quando você está em alguma atividade, o seu coração passa a bombear mais. Então ele vai jogando mais sangue. Né? Ele perguntou, você fez atividade física essa semana? Eu falei, todo dia. Aí ele falou, é isso que aconteceu. O teu sangue circulou mais, jogou mais sangue ali para aquela região. Então, como não tinha circulação, começou a vir uma pressão muito forte. E aí, por isso, dá dor. Mas ele fez lá todo o procedimento, né, cirúrgico, resolveu, estou à base de antibiótico, e amanhã eu vou terminar. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, o inchaço, tem pessoas que estão com inchaço gera dor. E a gente não pode ignorar. Tem muita gente que deixa, por exemplo, para ir num dentista, no médico, só quando o negócio aperta. Homem é assim. Mulher não. Por isso que mulher vive mais que homem. É verdade, irmão. Irmão morre cedo porque o homem não se preocupa muito com a saúde. Deixa a vida me levar, se tiver morrendo, aí ele vai para o hospital. Aí quando vai para o hospital, descobre uma doença já em estado já avançado, aí pronto, é só encomendar o paletó de madeira. Sabe o que é o paletó de madeira? Encomenda o paletó de madeira e já vai dessa para melhor. Ou às vezes não, né? Às vezes é para algo pior. Mas assim, o inchaço. Então o objetivo do evangelho não é deixar o seu ego inflamado, porque o ego inflamado gera dor. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão me entendendo? Então tudo que está inchado, irmão, precisa ser tratado. E lá, para fazer a operação, ele teve que aplicar uma anestesia que era o dobro do normal. Falei, irmão, pelo amor de Deus, está muito sensível. Dá tudo que você tiver de anestesia aí, põe aí. E ele coloca ali aquela anestesia, você não sente dor, faz o procedimento e pronto. E aí a gente dá continuidade. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego. O evangelho não tem como objetivo ficar massageando o seu ego. O seu ego está dolorido. Deus precisa vir com uma intervenção ali, fazer a operação, irmão. O problema nosso é o coração endurecido. Sabe que Davi fala, Senhor, dá-me um coração novo e renova em mim um espírito reto. Porque o nosso coração endurecido impede com que a palavra possa fluir em nós, irmão. Então precisa fazer o quê? Uma transfusão, um transplante de coração. Trocar por um coração novo, dizer, Senhor, me dá um coração novo e renova em mim um espírito reto. Essa é a oração diária, e Davi fez isso. Davi, meu irmão, ele foi um adúltero. Nos ensinando que Deus acredita em projetos falidos.
Ele traiu, assassinou. Era um cara que cometeu um grande pecado, mas o nível de arrependimento dele levou ele a um nível de avivamento que ele experimentou na jornada dele. Percebe? Então ele ora dizendo: Senhor, dai-me um coração novo, e renova em espírito reto, e não tires de mim a alegria da tua salvação. Se você perder, irmão, essa alegria, você perdeu praticamente tudo, porque Jesus é a nossa alegria. É a fonte da nossa esperança. Ele é o nosso baluarte. É o Deus em quem nós confiamos. É o Deus que nós devemos amar dia e noite. Procura para mim na Bíblia uma palavra que Jesus disse: eu te amo, para alguém. Não tem. Não tem. Então não adianta a gente falar algo onde o nosso caráter não vai sustentar o nosso discurso. Deus está levantando homens e mulheres que de fato honram o discurso através do caráter. Vivam na prática. Então a gente, porque casal é assim, né? Aqueles namorados, né? Você não falou que você me ama hoje. Aí fica aquela ladainha, né? Te amo, te amo. Fala para mim que você me ama. Você não falou que você me ama, você não gosta de mim, né? Pelo amor de Deus, irmão, sai desse fantástico mundo de Oz aí. Sabe? Deus está à procura de pessoas com caráter, corações verdadeiros. Deus está à procura de corações verdadeiros para Ele transferir o que Ele carrega para você. Será que você é um destinatário verdadeiro para aquilo que Deus quer fazer? Então você se coloca diante de Deus e fala com Ele. Senhor, eu preciso de um coração novo. Eu preciso, Senhor, renovar em mim um espírito reto. E não tires de mim a alegria da tua salvação. Porque eu quero ser usado pelo Senhor neste tempo. Então, irmãos, fica um princípio para nós. Não fale aquilo que você não vai cumprir. Não fale aquilo que o seu caráter não vai sustentar. Amém, irmãos? Nós olhamos para a vida de Pedro. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro responde as 2 primeiras dizendo: sim, Senhor, eu te amo. Ué, jogando da boca para fora. Na 3ª vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele responde: Senhor, sabes que eu não te amo de verdade. Mas Jesus restaura ali a vida dele. Não é à toa que quando foram crucificar Pedro falou assim: eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma como meu Senhor Jesus foi crucificado. Me crucifica de ponta cabeça. E quando foram crucificar Pedro, sabe o que a tradição cristã fala? Que ele estava rindo. Aí os soldados falaram assim: peraí, você está rindo, cara? Você sabe que você vai morrer? Sabe qual foi a resposta dele? Mas como vocês vão matar alguém que já está morto para Jesus? Acho que vocês não entenderam. Se nós estamos mortos para o pecado, nós estamos vivos para Cristo, irmão. De fato, você quer viver o que Deus tem para você? É necessário morrer. Porque o que morre, vive. O que chora, se alegra. O último é o primeiro. Essa é a lógica do reino de Deus. Quem quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Se o grão de trigo cair na terra e morrer, dará muito fruto. Só que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não dará fruto, porque só há vida em meio à morte. É por isso que o evangelho, irmão, ele é contra a cultura da sociedade. Porque o Senhor nos leva a um caminho de morrer para o nosso ego inflamado e dolorido, para nós vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E quando nós nós entregamos a nossa vida a Jesus, querido, não fique pensando: nossa, agora tudo vai ser lindo, maravilhoso, né? As minhas contas serão pagas. Quem sabe de verdade o que é evangelho? Não é bem isso. Ele não tem interesse em te dar dinheiro. Primeiro, ele tem o objetivo de transformar a sua mentalidade. Porque eu lembro quando eu me converti, eu falei: nossa, agora minhas contas serão pagas, minhas dívidas, meu Deus. E aí cantava aquela música lá do Trazendo a Arca: restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara me chorava no chão: oh, meu Deus, eu quero de volta o que é meu. Aí Jesus perguntou: o que era seu? Você quer de volta o pecado? É isso que você quer? E a gente cantava essas musiquinhas, né? Enfim. Mas não é esse o objetivo. O objetivo do Senhor é renovar a nossa vida diariamente. Aí, irmãos, essa semana também aconteceu uma situação dentro disso. Eu recebi um telefonema da escola das crianças. Aí ligaram e falaram assim: oi, por gentileza, o responsável pelo Theo. Theo é o nosso filho de 7 anos, está ali no fundo. Eu falei assim: é o pai dele que está falando. Então, ele apareceu aqui com uma grande quantidade de dinheiro. Aí eu: oxi.
que é uma grande quantidade de dinheiro? Eu fico pensando, né? Porque uma grande quantidade de dinheiro para mim é tipo 10 mil, né? 5 mil. Eu falei, uma criança, Theo com tanto esse dinheiro, peraí, ele ganhou dinheiro, não dividiu comigo. Aí eu pensando, né? Aí eu olhei para a Érica, aí a diretora da escola falou assim, não, é porque ele veio com uma quantidade enorme de dinheiro e a gente gostaria de saber o que é esse dinheiro, porque às vezes pode ter roubado, né? Criança, às vezes, quer comprar alguma coisa na cantina, o pai não dá, então ele tenta de alguma forma, né, por outros meios, ali, arrumar o dinheiro. Aí eu perguntei para a Érica, falei assim, só um minuto, moço, deixa eu falar com a minha esposa aqui. Amor, por acaso, você deu algum dinheiro para o Theo? Ele, não, é o dinheiro dele mesmo, é que ele levou a carteira com todo o dinheiro dele, era para ele levar só R$10 para ele comprar um lanche para ele, na cantina. Né? Aí eu falei, moça, então é dinheiro dele mesmo, quanto ele tem aí? Ela falou, R$144. Falei, é muito dinheiro mesmo para ele. R$144. A gente ligou porque a gente achou estranho, muito dinheiro na mão de uma criança de 7 anos. Falei, não, moça, é dinheiro dele mesmo, é que ele vai guardando o dinheiro dele. É porque eu ensino para ele sobre finanças, para ele investir. Só que nessa ocasião a mãe dele pediu para ele levar o dinheiro, ele acabou levando tudo, mas não era para ele levar tudo. Era só para ele levar o dinheiro suficiente. Aí eu expliquei para ela, falei, não, é que eles aprendem aqui em casa para fazer investimentos. Porque eles não têm idade para ter conta bancária. O que eu fiz? Eu criei uma caixinha no Nubank, para cada um deles, para o Joaquim, Theo e Elis. E aí eles ficam toda hora, pai, meu dinheiro rendeu? Falei, sim, filho, rendeu 5 centavos. Nossa, 5 centavos! Meu Deus, estou rico! E eles falam, estou rico. Estou rico. Aí ele falou assim, pai, pega o meu dinheiro que eu tenho em espécie, que ele ia ganhando um dinheirinho, R$2, 5, e o Theo ia guardando, ele não gasta. E aí ele falou assim, pai, eu estou com tanto dinheiro, eu quero que você deposite na conta e coloque na minha conta digital, de investimento, ele fala. Porque dinheiro é feito para investir. Porque dinheiro é igual semente. Semente não se come, irmão. Semente se planta. O problema nosso, que nós entramos no problema escassez financeira ou qualquer outra coisa, é que nós comemos as sementes, quando na verdade as sementes foram criadas para ser semeadas. Eu estava meditando na semana sobre a parábola do semeador, que fala que o semeador saiu a semear. O semeador, ele não come a semente, ele planta a semente. Porque dá fruto de acordo com a sua espécie. O problema é que tem muita gente comendo semente. Você está semeando o quê, irmão? Não adianta você querer semear ódio e colher amor. Não tem como. Não tem como você depositar algo e sacar. Não tem como. Ou você deposita amor, você vai colher amor. Você deposita recurso, você vai colher recurso. Porque quem planta, colhe. Amém, irmãos? Sementes foram criadas para ser semeadas, não para serem comidas. Olha só que fato curioso que me veio à mente aqui. No Antigo Testamento teve uma situação de que o Judá, que era um da tribo de Israel, ele tinha 2 filhos, os 2 filhos morreram, e aí a esposa, né, acabava passando para outro filho. Aí tinha um filho que era pequeno, e aí o pai falou assim, espera ele crescer, meus 2 filhos maiores morreram, espera o filho pequeno crescer para que ele dê continuidade à descendência. Porque ele é criança, quando ele for adulto, ele casa com você. E aí sabe o que acontece? Ou melhor, voltando um pouco antes, algumas casas antes. Os 2 filhos que morreram antes, sabe o que eles faziam quando tinham relação íntima com a esposa? Eles jogavam sêmen fora. Ou seja, uma geração que quer prazer, mas não quer responsabilidade. Amém, irmãos? Mas Deus nos chama para a responsabilidade, para o compromisso. Então a palavra semente vem de sêmen. Quando nós semeamos, nós colhemos. Se você semeia pecado, obviamente Deus vai te perdoar. Se você pedir se arrepender, Deus vai perdoar, mas a consequência continuará. Vai continuar, você vai ter que pagar as consequências. Deus te perdoa, mas a consequência continua. Então se nós semeamos palavras boas, se nós semeamos o evangelho, se nós semeamos amor, obviamente nós iremos colher, irmãos, porque Deus retribui. A Bíblia fala que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. E se você busca, pode ter certeza que Deus vai derramar galardão em cima de você. Amém, irmãos? Deus tem galardão para mim e para você. E aí eu ensinando, falando para o Theo, falando para a mulher da escola, eu falei assim, sabe por que ele é assim? Porque ele aprende em casa. Porque o filho faz o que vê o pai fazendo. Então na cabeça do Theo, se você conversar com ele, irmãos, ele te dá uma aula de finanças. 7 anos de idade, do jeito dele, obviamente.
Não de forma técnica, mas ele sabe que semente foi feita para semear. Imagina ele com 7 anos semeando. Quando ele chegar aos 18 anos, imagina quanto ele vai ter. Amém, irmãos? Então eu falei para a moça, sabe por que ele é assim, irmã? Porque ele aprende em casa sobre investimento. Ela, sério? Nossa, ele podia dar uma aula aqui na escola, né? Eu falei, já está dando uma aula? Porque ele tem recurso para comprar o lanchinho dele, mas também tem dinheiro para poder investir. É o Theo. Porque os meus filhos precisam aprender através de mim, não com o outro. Se meus filhos têm dúvidas, eles não têm que perguntar do lado de fora, eles têm que perguntar do lado de dentro. Por exemplo, já viu aqueles... A gente usa muito rede social. Quem tem Instagram aqui? Levanta a mão. Gente, usa o Instagram, é maravilhoso, mas saiba usar. E sabe, quando eu abro uma caixinha de pergunta, eu rejeito perguntas assim: pastor, isso é pecado? Tatuagem é pecado? Pastor, isso é pecado? Meu Deus, cara, você não lê Bíblia não, rapaz? É um povo que não tem profundidade, fica perguntando se aquilo ou aquilo é pecado. Aí a gente vai vendo outros irmãos respondendo que é pecado. Não, essa é pecado. Falei, vamos mais fundo? Vamos mais fundo? E aí quando eu vejo uma pergunta sobre o que é pecado, o que não é pecado, eu acabo ignorando, irmão. Porque assim, eu não tenho muita paciência para responder pergunta assim. Não tenho mais. Igual o irmão perguntou para o pastor, ter tatuagem é pecado? Só se for de rena. Eu não tenho tatuagem, também não incentivo ninguém a ter a tatuagem. Obviamente, não incentivo. Não vou incentivar. Se quiser ter, é problema seu. Mas a única tatuagem que eu tenho é essa aqui do meu braço. De nascença. Só. Não quero ter. Acho bonito, lindo, maravilhoso. Mas em mim não. Mas os irmãos que gostam, não posso fazer nada. Mas vamos lá. Então, sabe, a gente vai ouvindo a superficialidade de muita gente que tem preguiça de ler Bíblia, irmão. Se você ler Bíblia, se você se alimentar da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai testificar em você o que é pecado e o que não é pecado. Ele vai trazer a sua consciência, dizendo, ei, cara, para, isso aí não, vai não. Tenha consciência. Porque quando nós somos expostos ao Evangelho, nós saímos da ignorância, amém, irmãos? A partir daí, se você comete pecado de forma consciente, você sabe exatamente o que você está fazendo. Eu costumo dizer, quantos anos você tem, irmão? 18? Você tem idade para ser preso? Então, se você tem consciência dos teus atos, no Evangelho também não é diferente. Você vai colher o que você está plantando. A gente vai ter que se responsabilizar pelos BOs, e você vai sofrer, tem as consequências. Mas Deus sempre nos traz um caminho de vida. Ele está dizendo, tem um caminho de morte, o caminho de vida, o caminho de maldição e o caminho de bênção. Ele diz, escolhe o caminho de bênção, escolhe o caminho da vida. Mas o que muitas vezes nós fazemos? Não, eu quero o caminho da morte, da maldição. Por quê? É prazeroso. Entretém a minha alma. É prazeroso, me dá prazer, paixão. Mas não é isso. Isso é um lugar de meninice, irmão. É um lugar de playground, de criança. O lugar que Deus quer que a gente esteja é um lugar de vida adulta, de responsabilidade. Tem um pastor chamado Mark Driscoll, ele fala o seguinte, que casamento não é feito para crianças. Porque se crianças casam, destroem famílias. E tem muita criança casando, destruindo famílias. Então por quê? Tudo isso, o Evangelho, vida conjugal, vida familiar, exige o quê? Responsabilidade, compromisso. Esse lugar que nós devemos acessar, irmão. Vida adulta. E não playground. Deus quer nos tirar, fala, para. Sabe, tem muito crente infantilizado. Jesus diz, sejam como as crianças, mas não sejam infantis. Amém? Tem alguém comigo aqui? Ele diz, seja como as crianças, pura, mas não sejam infantis iguais a elas. Porque a vida com Jesus é uma vida de maturidade. Por isso que Paulo fala, deixei as coisas de menino e agora me tornei homem. Faço coisas de homem, de responsabilidade. Então o que eu ensino para os meus filhos? Através do exemplo. E aqui nós vemos Jesus falando, eu só faço o que vejo meu pai fazendo. Então se meu pai está curando, eu vou curar também. Se meu pai está abençoando, eu vou abençoar também. Se meu pai está servindo, eu vou servir também. Se meu pai está transformando, eu vou transformar também. Porque flui, é DNA. Por exemplo, a palavra identidade são características que nós recebemos
dos nossos pais, sejam elas físicas, psicológicas e também espirituais, irmãos. É meu dever como pai ser o pastor da minha casa, ser o discipulador da minha casa. Não faz sentido eu pregar aqui para você se eu não estiver pregando na minha casa. Não tenho autoridade nenhuma. Amém, irmãos? Não adianta, eu preciso viver na minha casa o que eu derramo aqui sobre vocês. Eu tenho a autorização da minha casa para isso. E é engraçado porque o Theo, principalmente, ele é muito assim, para frente, né? Ele é muito desenrolado com as questões. E aí eu faço, você percebe que ele tem a característica muito parecida comigo, com a minha. Já o Joaquim é muito parecido com a Érica. E o Theo é tão elétrico quanto eu. Não sei se você já percebeu isso, mas o Theo é assim, Theo, para! E é tipo eu falando para mim mesmo, né? E a Érica fala assim, mas você é assim também. Eu falo, Theo, fala baixo. Ela falou assim, você também fala alto? Porque o Theo faz o que você faz. Então ele segue os seus passos. Eu sou o exemplo para minha casa, para os meus filhos, irmãos. A forma como eu trato a Érica é a forma como os meus filhos irão tratar as suas futuras esposas. Amém? E a forma como eu trato a minha esposa, os meus filhos estão observando. Todo o tempo. Porque eu sou modelo para eles. Porque se eu não for um modelo na minha casa, pode ter certeza que eles vão buscar do lado de fora. E se eles buscarem do lado de fora, pode ser muito mais trágico do que se parece. Então eu tenho que me esforçar para ser um exemplo para os meus filhos. Eles estão toda hora me observando ali. A forma como eu lido com o dinheiro, a forma como eu lido com as minhas emoções, a forma como eu lido com a minha esposa, a forma como eu lido com as pessoas que estão ao meu redor. Eles estão aprendendo todo o tempo, são os meus discípulos mais próximos. Todo o tempo eles estão aprendendo. Eu tenho uma menina agora, vai fazer 2 anos em julho, irmão. Veio adocicar a nossa vida, porque mulher, né, traz um pouco desse doce ou não, às vezes traz umas amarguras aí. Nem toda mulher é benção, mas Deus deseja que as mulheres sejam bênçãos. E a Elisa é engraçado, gente, ela junto com o Theo, ela fala assim, toda hora, eu falo assim, Theo, eu te amo. Aí o Theo responde, pai, eu te amo no tamanho de Deus. Eu falei, Theo, aí é impossível, né? Não tem como amar mais do que o amor de Deus. E o Theo, ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar. Já o Joaquim não é tanto assim. E a Elis está seguindo o mesmo caminho do Theo. Ontem foi engraçado porque a Elis gritou o nome dele, Teté, Teté, abraçou ele e deu um beijo nele. Assim, é natural, irmão, não é forçado, é natural. Por quê? Eles aprendem em casa. A forma como a gente se relaciona é muito abraço, é muito beijo, é muito brincadeira. Quem estava em casa, acho que foi ontem, o Alan, a Camila estava em casa e viu, né, a forma como eu trato os meus filhos, a forma como eu estou ali com eles, é espiritual tanto quanto aqui no culto, irmão. Porque muita gente pensa que, não, ir para um parque, ficar com as crianças é um peso. Não é um peso, é espiritual. E às vezes muito mais espiritual do que estar aqui com o microfone falando para vocês. Vocês estão aqui comigo? É a vida na vida, irmão, é o dia a dia. Porque uma coisa eu vim aqui no púlpito falar algumas coisas para vocês do Evangelho e viver de outra forma lá fora, não faz sentido. O meu caráter não vai sustentar o que eu estou falando, não faz sentido. A minha vida precisa falar o que eu vivo. A minha vida precisa sustentar aquilo que eu estou falando. Amém, irmãos? Então, o ambiente familiar é o ambiente que Jesus aprendeu aqui também. Ele diz, eu só faço o que vejo meu pai fazendo. Pensa no orgulho de um pai ao ver o seu filho dizendo, pai, eu amo Jesus por causa de você. Eu não exijo que eles leiam a Bíblia. Eu não exijo que eles fiquem memorizando versículos bíblicos. Eu não exijo que eles venham para o culto. Eu não forço isso, tem que ser natural. Porque eles têm prazer de ter um devocional todo dia? Porque eles veem a gente fazendo. Então, como que você vai querer que os teus filhos façam o que você gostaria que eles fizessem se você mesmo não faz? Se você quer que os seus filhos orem, comece a orar. Se você quer que os teus filhos leiam a Bíblia, que os seus filhos vejam você lendo Bíblia. Então não adianta a gente exigir do outro aquilo que nós não estamos fazendo. Teve um irmão, uns dias atrás, que tinha saído do grupo do WhatsApp. Você já viu esse negócio de sair do grupo do WhatsApp da briga, né? Aí eu liguei para o irmão e falei, cara, por que você saiu do grupo? Ali. Aí ele falou assim, pastor, liga para mim.
Ninguém se importa comigo, só você. Aí eu perguntei para ele, falei assim, opa, aí já vi um espírito de orfandade. Falei, para. Aí eu perguntei assim para ele, você por acaso ligou para alguém nessa semana? Você por acaso perguntou quem está precisando de algo essa semana? Você por acaso ligou, visitou alguém durante essa semana? Ele, não. Eu falei, então você está querendo exigir do outro aquilo que você mesmo não faz? Então, irmão, não tem como. Então começa a fazer para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Não fique esperando algo do outro. Se você tem uma intencionalidade, vai e faça. Sabe qual é um dos problemas que nós temos? Nós somos muito reativos. O que é isso? Eu só faço se alguém fizer. Eu só vou amar se alguém me amar. Eu só vou abençoar se alguém me abençoar. Mas Jesus fala isso para você? Não, ele diz, ame o teu inimigo, ore por aquele que persegue, abençoe aquele que amaldiçoa. Às vezes a gente está aqui, né, querendo amaldiçoar alguém, não é verdade? A gente está querendo mandar alguém, chamar alguém de mula de Balaão, não é? Mas aí você lembra que você é discípulo de Jesus, e você foi chamado para abençoar. Aí eu abençoo em nome de Jesus, não é por mim, mas é porque eu quero obedecer a palavra de Deus, porque eu não quero perder meu galardão. Não é fácil, irmão, não, é só pelo Espírito que a gente faz isso, tá? Se for no nosso lado humano, carnal, a gente mata um do nosso lado, não é verdade? A gente já é ruim, né? A gente já é chato, imagina os outros chatos com a gente. Então a gente precisa entender que não é sobre o outro, mas é sobre você. Não espere do outro aquilo que você pode fazer. Amém, irmãos? Então Jesus, ele traz claramente esse entendimento, eu só faço o que vejo o meu Pai fazendo. Versículo 20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Com os meus filhos é a mesma coisa, irmãos. Eu mostro para eles o que eu estou fazendo. Eu tenho prazer de orar com minha porta aberta. Eu tenho prazer que os meus filhos me vejam chorando diante da presença de Deus. Eu não fecho. Quando eles estão lá, que criança é assim, né? Elas não batem na porta para entrar, elas já saem entrando. E eu trabalho de casa, criança não entende que você está trabalhando em casa. Para eles você está em casa. Então eles estão ali. E aí você está lá trabalhando, veio a Elis, né, quer sentar no colo, aí você para tudo que você está fazendo, fica ali com ela um pouquinho, aí vem o Joaquim, Theo, ali, traz para perto, e vai assim, irmão. Então assim, eu não escondo dos meus filhos o que eu carrego, eu preciso mostrar para eles o que eu carrego, porque isso é transferir o quê? Transferir paternidade sobre eles. Então eu só posso fazer o que vejo meu pai fazendo. Eu não sou um grande exemplo para falar de paternidade, porque eu não tive um pai presente. Eu tive um pai hostil. Eu fui órfão de pai presente, vivo. Meu pai, irmãos, eu não tenho boas memórias da minha infância, nem da minha adolescência, só memórias ruins. Só memórias ruins. Mas também eu tive uma memória boa com meu pai. Eu lembro que uma vez, a gente estava fazendo um pipa junto. E meu pai, eu lembro até a gota do suor que caiu da testa do meu pai, caiu na folha da pipa. Porque era prazeroso fazer alguma coisa com o meu pai. Mas era a única memória que eu tenho boa da relação com meu pai. E eu fiquei muito irado por conta disso, a minha vida inteira. Ele agredia minha mãe, batia na minha mãe. E eu via essas cenas. E eu falei para ele com 12 anos, quando tiver força no braço, eu vou te bater. Próxima vez que você encostar as mãos na minha mãe, e eu tiver força, você vai se resolver comigo. Completei 18 anos de idade. Ele, alcoolizado, ele foi agredir a minha mãe. E eu entrei no meio. E eu defendi minha mãe, porque é um instinto do homem. Proteger a quem está sendo agredido. Então eu fui lá e protegi minha mãe. E espanquei meu pai. Não tenho prazer em te falar isso. Não tenho alegria no meu coração em falar isso. Eu fiquei muito mal. Eu desejava a morte do meu pai, irmão. Você não faz ideia. Mas aos 25 anos de idade, eu tive encontro com Jesus que mudou a minha história. Então aquele amor aquele ódio se converteu em amor, algo completamente sobrenatural. Quando eu encontrei meu pai, eu falei, pai, me perdoa. Ele, como assim? Eu te espanquei a vida inteira. Você está me pedindo perdão? Eu falei, porque eu só posso dar aquilo que eu recebi. Eu recebi de Deus amor, então eu quero transbordar amor na tua vida. E aí eu lembro que no momento da oração, o Espírito Santo falou assim comigo, Robert, a vida inteira você sempre julgou o seu pai. Você sempre transferiu a responsabilidade
sua para ele. Não, eu sou assim por causa do meu pai. Eu estou vivendo isso por causa do meu pai. Eu estou assim porque ele me deixou órfão. Eu estou assim, e começava a dar muita justificativa. E a maioria delas não eram erradas. Porque um coração ferido, ele sabe quem foi que ofendeu. Ele sabe. Ele sabe. Pessoa ferida, ele carrega marcas, irmão. Ele carrega ali dentro dele. Porque quem fere, muitas vezes não lembra, né? Ah, não lembro que eu bati, não lembro que eu te ofendi, mas quem foi ferido sempre vai lembrar. Vai carregar aquela ferida aberta. No domingo passado, quem estava aqui falando da mulher do fluxo de sangue, quem estava aqui vai lembrar disso. Da ferida aberta, quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Uma geração tocando em Jesus para levantar a próxima geração. Uma geração transformada transforma a próxima geração. Então, eu tive que me colocar nessa posição de parar de dizer que meu pai era culpado pela vida que eu levava, mas me respondeu ao evangelho que estava sendo pregado para mim. Eu falava, eu quero esse evangelho que vai transformar a minha vida. E eu abracei isso, irmão, com toda a minha força. E até hoje eu tenho vivido isso. Paulo, ele fala em Colossenses 2,6, da mesma forma que vocês receberam a Cristo, ande nele. Então a mesma paixão que eu tive lá no início, eu continuo perseverando com ela até hoje, irmão. Claro que teve momentos difíceis, sofrimento, aflições, até hoje a gente tem, mas eu sei para onde eu estou indo. E se eu sei para onde eu estou indo, eu sei os obstáculos que eu vou enfrentar durante a minha jornada, mas eu não vou recuar, não vou retroceder, não vou desistir. Se tem uma palavra que não faz parte do vocabulário de um cristão, é desistir. Você vai, nem que seja rastejado, mas você vai, irmão. Vai chegar até o fim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu fui curado pelo Senhor. E eu sempre falava, mas Deus, eu tenho meus filhos, o que eu vou dar para os meus filhos? Aí eu lembro que a fala de Jesus se eu não me engano, para Herodes, dizendo, ele fala o seguinte, que toda autoridade me foi dada dos céus, porque ele questiona, o que é a verdade? Quem te deu essa autoridade? Ele responde, essa autoridade foi dada do Pai, do céu. Então eu falava assim, não, é por causa do meu pai. Aí Jesus falou assim, ei, pare de colocar a culpa no seu pai, agora assuma a responsabilidade. Seu pai pode não ter dado o que você precisava, mas eu sou o teu pai, e vou dar tudo aquilo que o teu pai não deu, para que você seja uma bênção na vida dos teus filhos. Sabe por quê, irmão? Quando a gente começa a passar por um processo de renovação, a gente quer dar tudo para os nossos filhos o que nós não recebemos dos nossos pais, não é verdade? Quem estudou em escola pública aqui, levanta a mão, a vida inteira. A gente quer dar o quê? Escola particular para os filhos.